Noite, eu sou Eveline, tá, do terceiro semestre, e hoje eu vou falar para vocês sobre farmacodinâmica 1. E aí, vai ser mais sobre receptores, tá, que a professora pediu para a gente passar para vocês, ela deu tipo um bizu do que a gente deveria, né, compartilhar. Então, vamos lá. Os objetivos são conhecer os 4 tipos de receptores e a diferença entre eles, entender as vias de ativação da proteína G e saber mais sobre os mecanismos de dessensibilização, tá? Estão me escutando bem, né? Porque eu tô sem fone. Tá ótimo. Pronto. Aqui, diferenciando para vocês, né, um pouquinho da farmacocinética e a farmacodinâmica. Vocês viram até a farmacocinética com o Fernandes. E o que é a farmacocinética, né? Ela começa pelas vias de administração, enterais, parenterais. Aí essa droga que ela vai ser absorvida, né, distribuída no corpo, metabolizada e eliminada. Essa é a farmacocinética, né? Oi, Oi. Você já mandou os slides para a líder? Não, mandei não. Vocês têm que mandar, né? Por favor. Tem. Deixa eu te mandar. Obrigada. Agora. Nada. Não dá certo, não dá certo. Gente, tá um pouco difícil de eu conseguir mandar aqui. Eu posso mandar depois, tá? Depois eu mando para vocês, viu? Me perdoem aí que eu ainda tô aprendendo a mexer com a tecnologia. Ok, vamos lá. Como é que eu me tiro do coisa aqui? Pronto. Vou voltar aqui, tá? Para depois eu mando para vocês, prometo. Então, né, a farmacocinética difere da farmacodinâmica. A nossa aula eu acho que vai ser um pouco mais leve, né? Eu assisti um pouco da Lilian, eu acho que vai ser um pouco mais leve. Vamos lá. A farmacocinética é mais simples, né? A forma que a gente, como administra o fármaco, se a gente vai dar uma injeção, se a gente vai tomar um comprimido, aquela coisa toda que vocês já aprenderam. Já a farmacodinâmica, ela é o que o fármaco vai fazer no corpo, né, do indivíduo, após ele ser absorvido, né, e ele vai distribuir a molécula, o princípio ativo, ela vai percorrer a corrente sanguínea e vai encontrar o seu receptor que ela tem mais afinidade. É uma farmacodinâmica, o mecanismo de ação dos fármacos no organismo, interação fármaco-receptor, estuda os efeitos químicos, fisiológicos e moleculares no corpo do indivíduo. Os agonistas e antagonistas, né, que foi a aula anterior. Agonista é a molécula, assim, simploriamente, né, agonista é a molécula que ela vai se ligar ao receptor e ela vai imitar uma substância que já tem no nosso corpo. Então, os fármacos, eles não criam novas funções, né? Eles só ativam ou eles inibem funções que as células já exercem. Ou se é uma célula de contração, como o músculo, ou se é uma célula de secreção, como uma glândula, ou uma célula de neurotransmissor, né? Que transmite o impulso nervoso. Então, o agonista se liga num receptor, que ele tem afinidade, e ele vai mimetizar o que, por exemplo, um neurotransmissor, faria numa célula, tá? E o antagonista, ele
tampa a entrada, né, vamos dizer da forma simples, que vocês viram um alostérico e tal, ele tampa a entrada do ou neurotransmissor se ligar, ou então de um fármaco se ligar e a célula exercer a função dela. Então, não existe função, né? O antagonista, ele não promove um efeito, ele é nulo, né? Entenderam? Vocês vão me dando feedback aí, viu? Ok, então vamos lá entrar nos tipos de receptores, tá? Nós temos 4 tipos, né? Esses 4 tipos, eles vão receber várias denominações, né? Ao passo que vocês viram, sistema adrenérgico, colinérgico. Então, esses 4 receptores são denominados de outros, por exemplo, alfa, beta 1, beta 2, muscarínicos. Então, esses 4 receptores, depois, eles sofrem, né, uma mudança de nome, eles recebem um nome dependendo do local onde eles estão, tá? Mas vamos falar do comecinho dos receptores. Nós temos o primeiro, que é o receptor ligado a canais, conhecido também como ionotrópicos, tá? Nós temos os receptores acoplados à proteína G, que também são conhecidos como metabotrópicos, os receptores ligados a quinases, né? Lembrar quinase, falou em quinase, lembra de colocar fosfato. E o 4, receptor ligados à transcrição de genes, né? Na verdade, a gente conhece comumente como um fármaco, né? Um componente que ele atravessa a membrana, um princípio ativo que atravessa a membrana, e ele vai encontrar o receptor ou dentro da célula ou no núcleo da célula, tá? Ele é intracelular esse receptor. E aí, o bizu aqui embaixo, né, que o ionotrópico, ele age em milissegundos, por exemplo, receptores nicotínicos da acetilcolina, né, da contração. Já o da proteína G, como ele ativa enzimas e ativa segundos mensageiros, ele demora um pouco mais, ele demora alguns segundos. O ligados à quinase demora mais alguns minutos, e os receptores, né, aliás, que são intracelulares, que não estão na membrana, eles demoram horas, tá, para acontecer o efeito. Vamos lá, falar um pouquinho mais do receptor ionotrópico, certo? Aqui eu peguei uma foto, não sei se vocês vão lembrar, que foi da aula do Abraão de contração. Então, eu trouxe um ionotrópico para vocês verem, né? Existem receptores ionotrópicos que eles são abertos à passagem de cálcio, por exemplo, né? Que eles são ligados a diferenças de concentração, e eles não precisam que se liguem molécula nenhuma neles, para que eles possam permitir a passagem de um íon ou de um cátion, tá? Então, aqui nós estamos falando do receptor ionotrópico, desse aqui, que ele precisa, né, que uma molécula se ligue a ele, para que ele permita a passagem do íon, tá? Para que permita a abertura do canal. Então, aqui, vocês estão vendo aqui, né, eu apontar, esse sódio aqui, ele só vai entrar se a acetilcolina, né, que é um receptor da contração, a acetilcolina se ligar. Uma vez a acetilcolina se ligou, abriu o canal de sódio, o sódio entra na célula e vai fazer sua função, tá? De contração. Todo mundo comigo? Alguma dúvida até agora? Tá tudo ok, pode continuar. Ótimo. Agora nós vamos para os receptores ligados à proteína G, também conhecidos como metabotrópicos, né? Eu vou ler a sequenciazinha aqui para vocês, né, que coloquei para vocês irem memorizando. Sequência do processo, primeiro princípio, né? Vamos ver as fases. Primeiro, o princípio ativo se liga ao receptor, né? Segundo, ativa a proteína G, depois ele troca o GDP por GTP, depois a subunidade alfa separa do dímero, né, que é beta e gama, e depois a subunidade alfa vai ativar proteínas efetoras, tá? A maioria das vezes é a subunidade alfa. Aí aqui na figura, acompanha aqui comigo, tá?
eu tenho aqui o neurotransmissor. Vamos supor, isso aqui é uma ação fisiológica, né? Não é um fármaco, poderia ser um fármaco, tá? Agonista de um neurotransmissor. Ele se liga aqui, ó, o receptor, essa parte rosa. Aqui a proteína G, que ela tem 3 partes, tá? Subunidade alfa, beta e gama. Uma vez essa proteína G ativada, ela vai, o receptor ligado, ele vai ativar a proteína G. Quando ele ativar aqui a proteína G, vai haver a troca de GDP por GTP, certo? E como a professora fala, por que que é receptor ligado à proteína G, né? Porque ela tem esse nome de G por causa da guanina de fosfato, né? Não é um ATP, é um GDP. Então, quando ela é ativada, vai haver a troca de GTP, de GDP por GTP. Quando houver essa troca, que o GTP se ligar, vai ocorrer a separação das unidades da proteína. Então, a alfa se separa da beta e da gama. E cada uma vai ativar alguma coisa. Na maioria das vezes, a alfa ativa coisas importantes, né? E, por exemplo, aqui como na foto, o alfa foi ativar uma proteína efetora que ela vai exercer o papel dela, né, essa proteína efetora. No caso aqui, ela ativou um canal iônico. Então, esse canal iônico vai deixar passar moléculas, né? Então, ela ativa a que a gente chama, que eu vou já chegar para vocês, complicar um pouquinho, a alfa, ela ativa como se fosse uma enzima, na maioria das vezes, e que vão ativar segundos mensageiros, tá? Mas aqui é só a introdução para vocês. Posso passar? Vocês querem tirar alguma dúvida desse iniciozinho da proteína G? Tudo entendido? Ok. E aí, a proteína G, ela é um receptor, né, ligado à proteína G, que ele amplifica o sinal. Diferente do ionotrópico, que a molécula se liga e rapidamente, né, ela abre canal e acontece o processo. Já na nossa proteína, o receptor ligado à proteína G não é da mesma forma. Então, eu vou ter algumas vias, certo? De segundos mensageiros. Como tem aqui, isso aqui é da aula da professora Alana. Aqui a proteína G veio, ó, ela ativou o canal iônico, como eu coloquei aqui, né, na foto para vocês. A alfa veio, ativou um canal iônico. Aí, aqui são as 3 vias do segundos mensageiros. Então, a enzima adenilato ciclase, ela vai ser ativada, certo? Pela proteína G, a maioria das vezes é pela subunidade alfa, tá? Uma vez a enzima adenilato ciclase ativada, ela vai ativar o AMP cíclico, que é um segundo mensageiro. Depois, o AMP cíclico vai ativar as proteínas quinases. Só um segundo. Vai ativar as proteínas quinases, certo? E aí, vai acontecer o efeito daquela célula, tá? Quando ativa essa proteína quinase, que muitas vezes é a fosforilação de alguma coisa, vai haver, né, a atividade celular, tá? Depois, nós vamos chegar aqui em outra enzima, ó. Enzima-alvo, de uma segunda via, fosfolipase C. Então, a enzima fosfolipase C quebra, né, o lipídio de membrana e libera, aqui nessa já tem mais 2 vias, a via do IP3 e a via do DAG, né, vocês sabem que o DAG é diacilglicerol e o IP3 é trifosfato de inositol. Quando a fosfolipase C, ela é ativada, né, pela subunidade alfa, ela vai ativar o IP3, certo? O IP3 trifosfato, né, 3-fosfato de inositol é ativado, esse segundo mensageiro, ele vai aumentar a quantidade de cálcio dentro da célula, e essa quantidade de cálcio, ela vai ativar proteínas quinases do tipo C, tá? E quando essa fosfolipase vai e quebra lá a membrana fosfolipídica e ela libera a via do DAG,
que é o DAG, ele age na membrana, eu vou já mostrar uma foto para vocês, para ficar... Só um segundo. Desculpa, gente. Quando o DAG, o DAG fica na membrana, certo? E o IP3, ele é mais no interior da célula. Depois que a fosfolipase quebrou o lipídio de membrana, né, ativando o diacilglicerol, ele também vai ativar um processo dentro da célula. E a terceira via, né, que é a fosfolipase A2, ela também quebra os lipídios de membrana e ativa ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, a professora botou aqui só eicosanoides, né, porque é coisa que vocês vão ver no segundo bloco de farmaco, mais no final do semestre, é a via da COX-1 e da COX-2. E ela também fala que os AINES, né, anti-inflamatório, analgésicos, eles agem nessa via da ciclooxigenase, tá? E também os corticoides, eles agem mais acima aqui, mas isso não, vocês não precisam saber agora, tá bom? Só saber que a fosfolipase é ativa segundo os mensageiros, que no caso aqui é a fosfolipase A2, ativa... Só um segundo, filha, a mamãe tá ocupada. Desculpa de novo, gente. A fosfolipase A2, ela quebra o lipídio de membrana e ativa o ácido araquidônico, né, que o ácido araquidônico vai seguir com as vias de ciclooxigenase, que são vias da inflamação. Vocês vão ver mais para frente também, não precisa se preocupar com isso agora. Vamos lá. Eu mostrei para vocês o receptor ionotrópico, e agora, como a proteína G tem mais coisas, eu tentei esmiuçar para vocês, tá bom? Para ver se fica fácil de vocês entenderem, mas eu já estou achando que todo mundo aí já está por dentro dos receptores, e vai dar tudo certo na prova. Quando vocês quiserem, vocês podem parar para tirar a dúvida, tá? Então, aqui, a nossa proteína G vai ativar a enzima adenilato ciclase, certo? Uma vez, aí aqui no esquema. Esse esquema aqui, que ela colocou na aula também, é como se tivesse só a subunidade alfa, certo? Aqui é só a subunidade alfa. Ela não tá com o beta e o gama, não, tá? Nesse esquema. Mas, geralmente, a proteína G são as 3 partes. Então, veio o neurotransmissor ou um agonista, se ligou ao receptor, que ativou a proteína G, certo? A parte, geralmente, a subunidade alfa, e ela veio e ativou a enzima, certo? Qual enzima é essa que nós estamos vendo? É a adenilato ciclase. A adenilato ciclase. É muito importante, viu, gente? Esse nomezinho, AMP cíclico, adenilato ciclase. Então, a adenilato ciclase ativada aqui pela proteína, né, G, pela subunidade alfa, vamos dizer assim, ela vai ativar segundos mensageiros. E quem é o segundo mensageiro que a gente estava falando aqui, que é um dos mais importantes, o AMP cíclico. O AMP cíclico ativado, ele vai ativar proteína quinase. Proteína quinase ativa, ela vai entrar dentro do núcleo celular e ela vai ativar a transcrição gênica, certo? Isso aqui acho que vocês viram, né, em bioquímica, que o núcleo, ele tem poros, tá? Não, isso aqui não é um receptor como na membrana. Na membrana periférica, né? Aqui são poros. Então, uma vez a proteína quinase ativa, ela vai entrar e ativar para a transcrição gênica. Ok? Adenilato ciclase. Posso passar para o próximo? Fosfolipase C. Vocês querem tirar alguma dúvida da adenilato ciclase, AMP cíclico, ou tá ok? Ótimo. Vocês estão cansados, né? Vocês não querem nem perguntar. Mãe, eu quero. Não, filha. Vamos para a ativação da fosfolipase C, tá? Aqui na fosfolipase C, mesma coisa. Por repetição, vocês vão pegar. A molécula, né, se liga ao receptor. O receptor ativado, ele vai ativar a proteína G. Vai haver a troca do GDP pelo GTP.
certo? Aqui, ó, você vê que nessa foto, ele esquematizou, que é do mesmo livro, o dímero, né, que é o beta, a parte da proteína G, que é a beta e gama, tá aqui, nesse caso, certo? Então, nesse caso, ele mostra, né, ativado, depois que o GDP trocou pelo GTP, elas se soltam, certo? E vão ativar a fosfolipase C, que está na membrana. A fosfolipase C ativada, ela vai seguir duas vias. A do trifosfato, ó, 1, 2, 3, fósforo, né? Trifosfato de inositol, e vai pela outra via do diacilglicerol, certo? Então, o trifosfato de inositol, ele vai correr aqui essa via, e ele vai ativar, né, moléculas, transportes do retículo endoplasmático. Vocês viram em contração isso também, né? Que aí libera o cálcio para ter a contração muscular. Então, o IP3, ele vem aqui, se liga a esse receptor e libera o cálcio. Aí aqui, tanto o diacilglicerol, ele vem se juntar com a proteína quinase C, certo? E esse cálcio também vem para se ligar a essa proteína quinase. E aqui eles vão ter o efeito celular, tá certo? Não é sempre esse conjunto. Pode ser só uma coisa, pode ser só outra via, tá? Pode ser só do IP3, pode ser só do diacilglicerol, pode ser dos dois juntos, como esse esquema está mostrando, tá certo? Só um segundo. Então, podemos passar, eu tenho aqui o textinho, né, que eu peguei também das aulas da Alana. Não quero, filho, eu fome, obrigada. Da aula da Alana, e tem esse textinho aqui, para se vocês quiserem ler depois. Agora, nós vamos para a terceira via, que é a ativação da fosfolipase A2, que também está na membrana, certo? Quebra fosfolipídio, né? E aí vai ativando. Então, vamos lá. Ligou com o receptor, né? Vai haver a quebra, troca de GDP por GTP. A subunidade alfa vem, né? Ativa fosfolipase A2, que é a enzima. A enzima ativada, ela vai quebrar fosfolipídio em ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, ele vai seguir duas vias, a da ciclooxigenase e a da lipoxigenase, certo? Certo. Vânia, de novo. Minha filha mexeu aqui no carro. Quem sabe faz ao vivo, gente. Pronto. Alguma dúvida na ativação da fosfolipase A2? Assim, no caso da denilciclase e da fosfolipase C, é importante que a gente saiba, tipo assim, vai ter a contração do músculo liso na fosfolipase. Não precisa? Não. Se vai ter contração de músculo liso, se vai ter secreção de substância, se vai ter estímulo de neurotransmissor, isso agora não. Você só precisa saber que depois que ativou o segundo mensageiro, esse segundo mensageiro vai ativar outras cascatas e elas vão exercer o efeito da célula. Qual a célula, vocês não precisam saber para a prova, tá? Tá certo. Ótimo. Mais alguma pergunta? Não? Pois bora lá. Aí aqui, né, tem dizendo alguns fármacos também, depois se vocês quiserem ler, presente na filtração glomerular, agregação plaquetária, relaxamento de músculo liso, inflamação, mas isso aqui vocês não precisam saber, tá? Exemplo, AINES, que pode agir nisso aqui, mas não precisa. E o terceiro, terminamos, proteína G. Tudo ok? Dos tipos de receptores ligados à proteína G, e toda aquela cascatinha dos 3 tipos, porque ela pediu para focar nisso, tá, gente? Da proteína G, porque a proteína G, ela tá, acho que é 1/3 dos receptores, ou é mais,
né? Porque é um texto quase da mesma coisa. Mas ela pediu para focar porque a maioria dos nossos receptores, eles são de proteína G. Então, se está tudo ok, vamos para o terceiro receptor. Receptores acoplados a enzimas, tá? E as enzimas que podem ser qual? Tirosina e serina, né? Que são as proteínas. Eu não sei se ela falou isso para vocês, porque às vezes fica na dúvida só porque que é tirosina quinase ou proteína quinase C, né? Que é C de serina, tá? Então, vamos aqui. A molécula sinal, né? Em forma de dímero, ela se acopla. Isso aqui, geralmente, esses dímeros, às vezes, são em molécula de insulina. Mas vamos aqui no geral, a gente que não sabe de qual é o mecanismo. Vamos aos receptores, né? Então, a molécula vem, se liga no receptor, certo? Esse receptor vai e ativa uma parte interna desse receptor na célula. A parte externa se liga, a parte interna, ela é ativada, né? Atividade da quinase estimulada. E aí, quando essa quinase é estimulada, ela começa a atrair fosfato. Então, vai chegando fosfato, vai chegando fosfato, vai chegando fosfato. E depois, ativação de vias de sinalização intracelular. Esse receptor ativado com fosfato, ele vai, né, puxar, ativar esses outros sinalizadores, tá? Aqui é um exemplo de um receptor do tipo 3, né, ligados à proteína quinase, que é o de insulina, certo? Então, assim, eu peguei esse aqui também de outra monitora, eu fiz um compilado, fiz um resumão de várias aulas de monitores com da professora para trazer... Lá no quarto, por favor, vou aumentar o quarto. Que aí para trazer para vocês um pouco de um suprassumo, né, do que ela pediu. Então, isso aqui é de outra monitora que eu peguei, que eu achei interessante, falando desse terceiro tipo de receptor, né, ligado à proteína quinase. E aqui fala receptores acoplados à tirosina quinase, causa autofosforilação do próprio receptor, certo? Como vocês viram lá, né, ativou e os fósforos foram se agrupando na proteína. Então, na proteína não, desculpa, no receptor. Aí, sítio de ligação fora da célula e catalítico dentro, né? Fármaco se acopla ao receptor, gera uma dimerização, que, por sua vez, provoca uma fosforilação e ativa as proteínas que estavam inativas, participando de cascatas bioquímicas, gerando uma resposta celular. Tá? Isso aqui depois vocês leem, que é praticamente o que eu falei. Então, vem, ó, a insulina se ligou aqui, certo? No receptor. O que acontece? A subunidade ativada, ela vai ativar proteínas, vai ativar a transcrição desses receptores, certo? Que é de glicose, e eles vão ser expressados na membrana. Porque antes desse estímulo da insulina, esse receptor está aqui dentro, ó. E aí, quando a insulina se liga e que ativa essa parte interna, que fosforila e tudo mais, pela tirosina, quinase, né, e tal, o fósforo, o fosfato, se adere, ele vai ativar e vai botar um receptorzinho para a membrana, para que ele possa, para que a glicose possa assim entrar, tá? Problema de diabético, que ou que não tem receptores, que eu vou explicar para vocês mais à frente, quando é que perde o efeito, um pouquinho, tá? E aí entra, e aí quando vem a insulina, ela não tem a que se ligar. Então, se não se ligar, a insulina não se ligar ao receptor, não vai ter toda essa ativação intracelular e não vai expressar o receptor de glicose. Então, a glicose não entra na célula, ela fica em excesso no sangue, tá? Então, esse é um tipo de receptor do tipo 3. Agora, o receptor do tipo 4, tá? Esse esqueminha também eu achei bem legal. Um hormônio, por exemplo, do tipo 4, geralmente, o fármaco ou a substância, né, endógena que a gente produz, elas são lipossolúveis, porque nossa membrana fosfolipídica, né, não é lipossolúvel. Então, passa o fármaco ou um agonista, né,
ou desculpa, um fármaco ou um hormônio, né, vamos dizer hormônio, ele passa pela membrana e aí ele encontrou um receptor aqui, ó, intracelular. Ele não está no núcleo. Aqui ele está passando, ó, junto pelo poro, né, aquele poro que eu falei para vocês. Então, entrou, passou aqui a barreira da membrana, a bicamada lipídica, porque ele é lipossolúvel, encontrou o receptor, se ligou, ativou, entrou e foi fazer transcrição gênica, né? Então, esse processo aqui, ele demora mais, tá? Feito a transcrição gênica, como vocês viram no primeiro semestre também, que muito me agrada, eu gostei muito dessa parte. Aí vem o RNA e vai passar pelo ribossomo para formar uma nova proteína, né? Então, o receptor tipo 4 é isso. E aqui eu botei para vocês um resumo também de canais ionotrópicos, transmembrana é proteína G, da tirosina quinase, e transcrição de DNA, que são esses que passam pela membrana, né, que são lipossolúveis. Então, isso aqui é para vocês lerem depois, quando eu mandar os slides. E vamos para a questão, tá? Eu vou fazer como a Lilian fez, né, ler para vocês, vou deixar um tempinho para vocês responderem, tá bom? Vamos lá. Alguns fármacos exercem seus mecanismos de ação por meio do sistema... Só um segundo. Gente, vamos lá para a sala, mamãe. Não pode fazer zoada aqui. Desculpa mais uma vez, gente. Alguns fármacos exercem seus... Vocês estão aí ainda? Estão, né? Estou vendo aí. Estamos, tá tudo bem, Eveline. Estamos sim, segue o jogo, segue o jogo. Alguns fármacos exercem seus mecanismos de ação por meio do sistema de proteína G. E nesse sistema, podemos ter a formação de segundos mensageiros intracelulares. Sobre os segundos mensageiros, as suas consequências podemos afirmar que: letra A, o AMP cíclico é sintetizado pela adenilato ciclase sob o controle de alguns receptores acoplados a receptores do tipo 1, canais iônicos. Os segundos mensageiros podem difundir-se nas proximidades do local onde são sintetizados ou liberados e podem propagar a informação para vários alvos que podem integrar vários sinais. O diacilglicerol e o inositol trifosfato são oriundos da fosfolipase A2. O AMP cíclico tem sua estimulação mediada pela subunidade alfa da G1 e a inibição pela subunidade alfa da GS. A liberação de cálcio do retículo endoplasmático é bloqueada pelo inositol trifosfato, IP3. O que é que vocês acham que é a resposta dessa? Alguém quer arriscar? Isso mesmo, Tarsila, é a B. É a B. Muito bem, gente. Essas questões que eu trouxe para vocês, porque assim, a professora Alana entrou no meu semestre, que foi semestre passado, certo? Então, tem algumas questões da 34 para trás, que foi o outro professor que fez. Então, eu tentei botar aqui e também passei para os outros monitores, eu acho que eles vão colocar para vocês, vão dizer, questões mesmo feitas pela professora Alana. Então, as que eu estou trazendo aqui, né, a maioria foram feitas por ela, tá? Que aí vocês veem como é que ela gosta de fazer as questões. Então, vamos lá, é mesmo, é o B. Vocês querem que eu explique o porquê não é os outros itens? Vamos lá, rapidinho, eu vou explicar. Vocês não falaram nada, não, mas eu vou explicar. O primeiro está errado porque os receptores não são receptores do tipo 1, né? Que ativam o AMP cíclico. É proteína. Tipo 2. Exatamente. O diacilglicerol e inositol são oriundos da fosfolipase A2. C. Da fosfolipase C. Fosfolipase C.
E o AMP cíclico tem sua estimulação mediada pela subunidade alfa, dessa G1 e dessa G2, não, porque o AMP cíclico também é estimulado pela enzima. Quem é que sabe a enzima? Que estimula Adenilato ciclase. Muito bem, a adenilato ciclase. E a liberação do cálcio do retículo endoplasmático é bloqueado pelo IP3? Não, Não, ela estimulado. não é bloqueada. Exatamente. Aqui a resposta. E a resposta dela, né, dá uma confundida, porque acaba que é algo tão, assim, meio que vago, mas é isso mesmo, gente. Que fala, né, os segundos mensageiros, eles podem difundir-se, né, ser bem ativados, porque não é só um receptor, são milhares ao mesmo tempo, e esses segundos mensageiros podem sair ativando coisas ao redor, como um canal de íon, certo? Então, eles têm esse poder de ir liberando e sintetizando outras coisas e agindo, tá bom? Essa é a definição de amplificação. Essa segunda questão. Pronto. Isso mesmo. Essa questão aqui, ela é um pouco extensa, tá? Nos últimos 3 meses, o senhor BMP, 68 anos, começou a sentir crescente fadiga e não consegue mais terminar uma refeição, apesar de seu apetite particularmente voraz. Em consulta, o médico percebeu o aumento do baço, que se estendia até cerca de 10 centímetros abaixo do arco costal esquerdo. Tem o baço, olha o baço aqui, tá falando. Esquerdo. E o exame de sangue revelou aumento na contagem total de leucócitos, com aumento absoluto do número de neutrófilos, bastonetes, metamelócitos, que não é importante para vocês saberem, não. Porém, sem células blásticas, células precursoras indiferenciadas. A análise citogenética das células em metáfase demonstrou 90% das células mieloides do senhor BMP apresentavam o cromossomo Filadélfia, né, uma mutação, indicando uma translocação entre os cromossomos 9 e 22, o que confirmou o diagnóstico de leucemia mieloide crônica. O médico iniciou o tratamento com imatinib, inibidor altamente seletivo da proteína de fusão BCR-ABL, tirosina quinase, codificada pelo cromossomo Filadélfia, certo? No mês seguinte, as células contendo esse cromossomo desapareceram por completo do sangue do sangue circulante, e o senhor BMP começou a sentir-se bem. Sobre esse mecanismo de sinalização, assinale a alternativa correta. A sinalização por tirosinas quinases está associada à afinidade alfa da proteína G. Os receptores ligados à quinase anomada BCR-ABL, inativando. Este tipo de sinalização leva à abertura de canais catiônicos, despolarizando a membrana. E a proteína normal chamada BCR-ABCL é adicionada fosfato ao aminoácido tirosina dos receptores, mandando sinais para as células crescerem e se dividirem. O que é que vocês acham que está certo aí? Exato, a liniana. Letra E, viu, gente? A primeira, né, a sinalização por tirosinas quinase está associada à subunidade alfa da proteína G? Não, ela é receptor do tipo 3, né? Os receptores ligados à quinase estão isentos de dessensibilização? Não, eles podem sim sofrer dessensibilização e não serem mais ativados, né, por agente nenhum, tá? A proteína normal chamada, né, a proteína normal BCR-ABL, tirosina quinase, retira o fosfato do receptor, inativando? Não, ela coloca, né? Este tipo de sinalização leva à abertura de canais catiônicos, despolarizando a membrana? Não, esse processo não, né? Ela é autofosforilada. Então, é a letra E, vamos passar agora. Aqui eu coloquei, né, caso existisse alguma confusão de como funciona, porque esse BCR-ABL
foi uma proteína que juntou, né, porque houve a mutação, acaba que com a mutação é produzida essa proteína, e aí vem o ATP, se liga no receptor, esse ATP fosforila, certo? Essa proteína, quinase, tá? E ela vai produzir células cancerígenas, tá? Quando ela é fosforilada. Aqui veio o medicamento, né? E foi ele se instala onde? No receptor do ATP, de onde tudo começa. E aí, uma vez que a molécula não se ligou aqui, né? Ela aparenta ATP trifosfato, adenosina trifosfato, não se ligou aqui, não se ligou, então não houve toda a ativação, né? Fosforilação da proteína tirosina quinase, tá? Essa aqui, como se tivesse essa boquinha, né? Que parece aquele pé que não sei o quê. Ela sofre a fosforilação. Quando ela é fosforilada, ela vai produzir células cancerígenas. A medicação, né, para a doença, ela inibe essa parte aqui, e o ATP não se liga, e aí ela não fosforila, né, o ATP não vem fosforilar a tirosina quinase. Entendido? Ficou claro para vocês, essa partezinha? Show! E aí, vamos para, respirem, né, como a Lilian disse, eu assisti a aula da Lilian, porque é minha primeira monitoria, então, para entender como é que faz e tal. Então, parem, tomem uma aguinha, respirem, para que a gente possa continuar essa segunda parte, que é simples, né? Depois da aula que vocês tiveram ali, eu acho que vocês já estão craques em saber essas coisas que, teoricamente, seriam mais básicas, né? Então, vamos lá. Uma minha águazinha também. Vamos lá. Hipersensibilização e dessensibilização. Então, nós temos o receptor, né, que pode sofrer a hipersensibilização ou a dessensibilização. E como é que acontece essa hipersensibilização, certo? Ela pode acontecer, né, essa hipersensibilização da molécula, da membrana, né, do receptor, por upregulation, certo, aqui. E é o upregulation? O upregulation, ele vai fazer que ele vai sentir a necessidade de aumentar o número de canais, tá, para que ele consiga, ele aumenta o número de canais se ligando, mas isso aí vocês vão ver com calma depois. Então, aumenta o número de receptores, esse upregulation, células mais responsivas e sensível a estímulo das moléculas, tá? Então, por algum motivo, né, o organismo vai dar sinal, pode ser hormonal, e acontecer esse upregulation, tá? Aumento do número de receptores, ou por uso já crônico de alguma medicação, tá? E aí já tá tudo ali saturado, cada princípio ativo já se ligou, então estão todos os receptores saturados, e o organismo aumenta o número de receptores. Então, isso é upregulation, para tentar se ligar a mais receptores. E aí a resposta da célula, né, vai ser mais responsiva e mais sensível ao estímulo dessas moléculas. O efeito mais intenso e potente. Já a dessensibilização, né, acontece pela taquifilaxia ou down regulation, né, up mais down menos. Então, diminuição do número, para ver se você acorda, tirando essas brincadeiras, né? Então, diminuição do número de receptores do medicamento, ou substituição da droga, tá? Então, aquele receptor que já perdeu o efeito, que ele já está sendo tão estimulado pela droga, pronto, uma droga antidepressiva, tá estimulando tanto ali, a pessoa já está tomando tanto tempo, e aí o que acontece? Ele acaba perdendo, se inativando, e às vezes ele é degradado, né? E aí acontece essa dessensibilização. Aí vai se ter que fazer o quê? Ajustar a quantidade do fármaco, aumentar ou até mesmo substituir, porque acaba que aquele antidepressivo, né, já não está fazendo mais efeito.
Então, vai precisar fazer o reajuste, né, do fármaco. Então, quando o receptor não reage, mesmo interagindo com o fármaco de maneira aguda. Então, tanto esse receptor pode sofrer apoptose, quanto ele pode ficar lá, porém, ele já dessensibilizou, ele não sofre a ação de ativar, né, todo o processo para que a célula exerça seu papel. Entendido aqui essa parte de hipersensibilidade e da sensibilidade. Eu botei até aqui, ó, essa célulazinha, tinha pouquinho receptor, ó, e botei aqui um montão. A hipersensibilidade, daqui eu não achei nada. E agora, essa parte, show, Tarsila, que a professora botou na aula de vocês, né, que ela também foca, do como o café engana o cérebro, né? E a gente tem essa substância, que é a adenosina, tá? Ela se liga aos receptores, né, e que nos faz sentirmos cansados. E aí a gente está cansado, está com sono e vai tomar o café para aguentar, né, o rojão, que não é brinquedo. Então, vem o café e se liga a esses receptores. O que que acontece? Quando a molécula de adenosina vai se ligar, o café já está lá ocupando esse receptor, tá? E aí, quando ele. E aqui ele é um agonista. Ou não, peraí, que eu não vou confundir vocês. Ele é antagonista, na verdade. Então, ele se liga ao receptor e aí não vai ter o efeito de cansaço, tá? A pessoa vai sentir mais energia. E aí, você fica acordado, né? Quando você toma o cafezinho. E o problema depois é o quê? Que surgem mais receptores para adenosina. E aí surgindo mais, isso é o quê? É uma forma de adaptação. O corpo viu que está acontecendo, que você está sempre ligado, mas você precisa descansar, você precisa sentir o sinal da adenosina ali, dizendo, ó, tá na hora de descansar, é preciso, né, para que você não entre num cansaço extremo e isso prejudique, né, com estresse, radicais livres e que vai só piorando. E aí aumenta os receptores de adenosina, para ver se capta essa adenosina. E aí, eu trouxe aqui, são poucas questões, eu trouxe para vocês, vou ler, considerando o paciente em uso do medicamento propanolol, beta-bloqueador, nesse caso, por que a interrupção abrupta é desaconselhada? Porque o uso crônico de beta-bloqueadores induz o desenvolvimento de novos receptores beta-adrenérgicos, o que pode provocar uma superresposta na supressão repentina desses fármacos. B, porque a regulação do número de receptores beta-adrenérgicos geralmente ocorre em resposta à exposição crônica a agonista. Então, a retirada abrupta pode causar efeito rebote. Porque a descontinuação abrupta pode levar ao aumento da sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos, o que pode resultar em respostas menos intensas aos neurotransmissores adrenérgicos. Letra D, porque a superresposta observada na supressão abrupta do propanolol pode estar associada a discinesia tardia. E a letra E, porque o mecanismo que explica este efeito provavelmente devido ao uso crônico de beta-bloqueadores. Vocês querem um tempinho para ver qual é essa daí? Isso, isso não é para vocês pensarem na ação em si, dos beta-adrenérgicos e tudo, não, né? Que vocês ainda vão ter monitoria sobre isso. Isso aí é para vocês pensarem a questão do uso crônico de um fármaco, certo? O uso crônico, muitas vezes, faz a gente aumentar o número de receptores. Se eu tiro esse uso crônico, né, tinha aqueles receptores e tenho mais. Acaba que eu tenho, né, uma super resposta. Então, porque o uso crônico de beta-bloqueadores, né, que estão falando aí, induz o desenvolvimento de novos receptores, o que pode provocar uma super resposta na supressão repentina desses fármacos. É essa mesmo. Vocês querem que eu leia as outras ou passe para a próxima questão? Acho que pode passar, Acho que né? pode passar.
Pronto. Ops. Pronto. Eu acho que essa era a última, gente. Essa de beta-bloqueadores. Pronto, aqui é o final, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, é muito difícil, né? Que a gente está passando, é cansativo, mas é muito prazeroso. Quem tá nessa medicina, né? Sabe que tem dias de luta, dias de glória, né? Então, fica aqui para vocês essa mensagem de Santa Teresa d'Ávila. Chama d'Ávila, né? De Ávila. Boa prova, pessoal, e obrigada. Vocês têm alguma dúvida? Que bom que vocês gostaram. Estreando aqui com vocês. Gente, qualquer coisa, meu telefone tá aí, certo? Às vezes eu não consigo responder na hora, porque vocês viram, né? Eu tenho 2 pessoinhas, na verdade 3, porque o marido também às vezes é uma pessoinha.